vamos fazer um breve relato de exame físico, na prática, para vocês gravarem melhor. Eu recebi os exercícios de vocês no AVA sobre a descrição do exame físico e eu vi que vocês precisam elaborar outros tipos de exames, fazer mais os treinamentos em casa, que é para vocês ficar melhor na descrição do exame físico, tá? Então, assim, quando eu inicio falando das fáscias, que eu me lembro que eu falei várias vezes na sala de aula, né, e no convite também, que fáscias significa expressão, não é a face. E teve vários alunos que colocaram face, tá? Face é uma expressão. Como a gente está fazendo aqui desse paciente, vai ser face atípica ou normal. Eu posso colocar só atípica ou posso colocar só normal. Aqui eu botei os dois para vocês saberem que pode ser uma ou outra. O que significa atípica ou normal? Quando o paciente não tem nenhuma daquelas faces que vocês vão ver nas figuras daqui a pouco, na sequência, que tem problema renal, face mixedematosa, face leonina, essas faces vocês vão ver. O nosso paciente não tem nada de anormal, então ele tem uma face atípica ou face normal. Vai estar sentada no leito, porque a monitora Lilian vai fazer o exame físico em mim, então eu vou estar sentada. A ausência de movimentos involuntários, que nós estamos seguindo aquela sequência do Selmo Celeno Porto do exame físico, tá? Eu sou normolínea, né? Porque não sou nem longilínea, não sou muito alta, e nem brevilínea, eu sou normolínea. A relação de cintura e quadril minha, onde eu meço a cintura e o quadril e divido um pelo outro, deu menor que 8, então eu não tenho risco cardíaco, teoricamente, por essa equação. O IMC, que é aquela fórmula que a gente faz, que divide o peso ao quadrado, peso, divide por altura ao quadrado. Então, eu tenho 65 quilos, aqui eu tenho 1,65 m vezes 1,65 m, que deu 24 quilos por metro quadrado. Então, esse é o meu IMC. Se vocês não lembrarem, convido vocês gravarem essa fórmulazinha. Depois, na sequência, nós vamos ver sinais vitais, a coloração da pele, daí segue o exame físico. Então, agora, dados os primeiros passos iniciais do Selmo Celeno Porto, do nosso checklist, nós vamos iniciar o exame físico da cabeça e pescoço. Olá pessoal, eu me chamo Lilian, sou monitora da matéria de PCE 2 e agora a gente vai começar o exame, né? O exame físico, cefalopodal, e a primeira coisa que a gente faz é começar pelo crânio, pela cabeça, né? E pela parte superior. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, a gente começa vendo se não tem nenhum abalamento, nenhuma lesão na cabeça, no couro cabeludo desse paciente. Nenhuma massa. Então a gente vê certinho, né? Vê se não tem nenhuma sujidade, piolhos, lêndias que possam estar na cabeça desse paciente. Caspa, seborreia. Também a gente verifica se o cabelo ele está hidratado, como é o fio desse cabelo, se ele é fino, se ele é um cabelo grosso, se é um cabelo quebradiço, forte. A gente pode também notar que é a coloração dele, que no caso é castanho escuro, certo? Então, dando continuidade, a gente passa então para a face do paciente, certo? A gente pode observar que essa paciente, ela está com uma coloração normal, com rosada, também está com faciez normal, certo? E a gente pode observar que ela está com algumas manchinhas
hipercrômicas na face, mas isso também ao longo da idade, a tendência é ir gerando mais essas manchas. Especialmente se o paciente usa muito sol, vai muito no sol e não usa protetor solar, que é o meu caso. A gente, além disso, também vai verificar o turgor dessa pele, se ela está hidratada, se ela é uma pele fria, seca, se tem sudorese, enfim. E a gente daí pode também tocar, pode fazer algumas preguinhas para dar uma olhada. Eu já tocando já consigo ver que ela tá com uma pele hidratada, ela é normotérmica, certo? Essa é a parte de contexto geral do rosto, da face, então está aparentemente tudo normal. Então, agora a gente passa para o ouvido, certo? A gente, para verificar, a gente pode também verificar a olho nu, ou se não com a presença desse aparelho chamado otoscópio, certo? Que serve também para a gente conseguir ver mais a fundo, mais adentro do ouvido, na cavidade auditiva mesmo, tímpano. Quando a gente tem o auxílio do otoscópio, a gente consegue analisar, a gente coloca, lembrando que deve se ter muito cuidado, porque se o paciente às vezes tem alguma lesão já no ouvido, otite, por exemplo, que é a inflamação do ouvido, a gente pode às vezes acabar prejudicando. Então assim a gente consegue analisar se tem algum sinal de inflamação, alguma secreção, sujidade, ceruminha em excesso. Da mesma forma, a gente também analisa o outro ouvido. A gente também já consegue olhar no geral a forma do ouvido, se tem alguma deformidade, alguma coisa que possa ser significativo para o exame físico e também para a saúde do paciente. A gente agora vai fazer o exame físico no olho dessa paciente. A gente vai analisar a esclerótica, que é a parte branca do olho dessa paciente, a pupila, certo? Também verificando as pálpebras, e a gente consegue identificar bastante coisa nessa inspeção. A hidratação do olho dessa paciente, da mucosa dessa paciente. Então, continuando, a gente pode verificar também que a mucosa da nossa paciente, ela está normocorada, certo? Então, analisando as pálpebras, eu vou pedir para ela piscar para ver se pode piscar. A gente pode ver que ela não tem nenhuma dificuldade para piscar, certo? Ela não tem presença nem de pitirígio, nem de estagmo, certo? Nistagmo, a paciente vai aproveitar para falar também. Nistagmo é aquele movimento involuntário do olho, né? Quando o olho fica tremendo assim, sem parar. Isso é nistagmo. Ou pitirígio, que a Olivia já falou, que é aquela presença tipo de uma gelatina em cima da pupila, né? Da córnea. Tá. Então a gente já aproveita para fazer também alguns testes neurológicos quando a gente está no olho, já também para não se esquecer depois, certo? Então a gente precisa de uma lanterninha para a gente poder verificar se as pupilas elas estão isocóricas, se acontece a miose, a midríase, que a miose ela é a contração das pupilas e a midríase é a dilatação dessas pupilas. Então, é basicamente aquele abre e fecha da pupila, certo? Então, a gente verifica um olho de cada vez, mas também sempre analisando o outro, porque pode ocorrer o movimento espontâneo do outro olho, né? Quando a gente coloca a luz, ela tem uma fotorreação no olho que a gente está colocando a luz, mas também no outro ele pode acontecer o mesmo efeito, ou talvez não aconteça. Então, vamos lá. Então, a gente coloca, abre o olho, paciente, olha aqui para a lanterna e vamos lá. Ó, a gente pode perceber que a pupila da nossa paciente, ela contraiu com a reação da luz. Então, a gente verifica o outro olho também.
Aqui, para não ficar a contramão para vocês, eu já vou reparei. colocar aqui, mas consegue olhar para cá? Isso. Ó, essa também. Então, a gente pode dizer que a pupila dessa paciente está isocórica. Falta o reagente. Quando a gente coloca a luz, a gente consegue verificar a miose dessa pupila. A gente também vai, na parte neurológica da acuidade visual dessa paciente, a gente vai verificar um neurocampo, fazendo alguns testes, certo? Então, a gente pede para a paciente, pode usar ou o dedo, ou se não, até mesmo a lanterna, algum objeto que vá te ajudar a fazer esses testes, certo? Então, a gente pede para a paciente olhar no caso, para a lanterna, e a gente vai fazer alguns testes, como aproximar a lanterna na ponta do nariz e pede para que o paciente, eu acho que eu não expliquei, paciente, acompanha a lanterna por gentileza, tá? Vai olhando para a lanterna, não olha para mim agora, olha para a lanterna. Vamos lá. A gente pode aproximar para ver se essa paciente... Agora a gente vai fazer, certo? A avaliação do hipocampo, certo? Então, eu vou pedir para que a paciente, ela fixe o olhar em algum lugar, pode ser, tem uma cadeira ali na frente, vou pedir para que ela fique prestando atenção naquela cadeira, olhe para aquela cadeira, mas preste atenção na caneta, mas sem olhar para a lanterna, na verdade, tá? Para a gente verificar quantos graus essa paciente ela consegue enxergar no hipocampo dela. Quando você parar de enxergar, você me fala. Podemos verificar que o hipocampo direito está perfeito, 90 graus. Vamos para o hipocampo esquerdo. 90 graus também. Essa paciente está com o hipocampo. Os dois hipocampos 90 graus. Muito bem. Outro teste neurológico é o reflexo glabelar, que a gente vai dar uma batidinha com o dedo mesmo na glabela, né? E o paciente, ele tem que piscar, como se fosse um sustinho. Então, vamos lá. A gente pode ver que ela dá um reflexo. Ela tem um reflexo de piscar quando a gente faz o teste glabelar. Ó, aqui. Então, outro teste que a gente pode fazer é o teste zigomático, certo? Que a gente vai dar também batidinhas no osso zigomático. E eu vou fazer para vocês e depois a gente conversa um pouco. Vamos lá. Então, a gente dá a batidinha, a gente percebe que a paciente não demonstra nenhum reflexo negativo para esse teste do lado esquerdo, e do lado direito a gente também faz. Da mesma forma. Então, se ela fosse atestada positiva para esse teste, ela iria dar um pequeno, vamos dizer assim, sorrisinho em reflexo desse teste. Então, quando a gente fizesse assim, se ela fosse atestada positiva para esse teste, em demonstração, a gente vai mostrar para vocês. Então, se a gente batesse, ela ia dar um sorrisinho de canto, exemplificando que ela poderia estar com algum problema neurológico. É no cerebelo, né? Mas possivelmente no cerebelo. Desse lado, da mesma forma, ela iria dar um sorrisinho de canto. Então, no nariz, a gente avalia basicamente se há desvio de septo ou alguma lesão. Não precisa colocar se tem presença de vibrícias, que são os pelos que a gente tem no nariz, ou trajes que são os pelos que a gente tem na orelha, por exemplo, porque isso todo mundo tem, certo? Quando não é retirado. Então, a gente analisa, a gente pede para elevar um pouco a cabeça, né, do paciente, e a gente pode usar como auxílio a nossa mão só para dar uma levantadinha, e a gente pega a lanterninha e olha. Então, a paciente a gente consegue analisar que não tem desvio de septo, então a gente pode analisar que a luz ela evoluiu, não tem nenhuma presença de lesão, não tem secreção, os cornetes também não estão aumentados, então está tudo ok. Partindo então para a boca, a gente também analisa os lábios se estão hidratados, no caso a paciente está de... Corados. Se está de batom. Se fosse um exame físico realmente no paciente, no hospital a gente pediria para retirar, né, o batom para a gente verificar os lábios. A gente pede para o paciente abrir, a gente testa o reflexo
certo? Um paciente já me falou que, na verdade, já demonstrou que tem reflexo de vômito. Então a gente não fica fazendo muito, botando lá muito lá dentro para não ver. Então a gente verifica se tem, vira para o outro lado a língua, verifica se não tem nenhuma lesão, afta na língua, a gente pode ver. Abre um pouquinho. A gente também tem que ver a úvula. A gente verifica a úvula para ver se é móvel, se tem as amígdalas. Tem gente que retira as amígdalas, se está edemaciada, inflamada. A gente também olha para ver se tem todos os elementos, toda a dentição preservada. Então, a mucosa está bem hidratada, avermelhada, rosada, né, a coloração dessa mucosa. A higiene também desse paciente, se tem uma língua saborrosa, que é aquela língua branca. Eu tenho, porque eu estava tomando antibiótico, a minha está bem saborosa, olha se não tá. Exatamente, né? Então, algumas medicações, como a nossa própria paciente falou, pode gerar isso. Então, da boca, basicamente é isso. Se a gente notar alguma alteração mais importante, a gente também pode evoluir. Então a gente agora vai para o pescoço, certo? A gente analisa algumas estruturas do tireoide, a musculatura do esternocleidomastoide, ver se há presença de linfonodos aumentados, né? Então a gente pede para a paciente deglutir para ver se a tireoide, como é que tá, a deglutição, se tá tudo certo. Então a gente vai dar um copo com água para o paciente e a gente verifica se a tireoide, se há alguma alteração na deglutição desse paciente. Vamos lá, pode tomar, engolir. Não há presença então de linfonódulos palpáveis na região da tireoide, certo? Conforme a deglutição, a gente também verifica aqui nessa região que a gente tem também alguns linfonódulos aqui e a gente pode verificar se eles estão aumentados. Aumentados, palpáveis. Aqui nessa região também, certo? Aqui atrás, na cervical, a gente também tem alguns, então a gente pode, fazendo movimentinhos, dessa forma a gente já consegue verificar. Então, aqui na frente, perto do esternocleidomastoide, a gente também tem alguns linfonódulos. Então, é importante a gente verificar se não tem nenhum palpável aumentado aqui, certo? Então, a gente também verifica o movimento, o quanto que essa pessoa se sente dor, se tem alguma alteração no movimento rotacional da cabeça, certo? Do pescoço. Então a gente pede para a pessoa virar de lado, a gente já aproveita e já vê a integridade do músculo, né, do esternocleidomastoide. A gente pede para virar do outro lado, como a gente tem o músculo dos dois lados, a gente também verifica. Aqui também já é um bom lugar para a gente verificar se tem aqueles linfonodos aumentados que eu havia falado. Então a gente também palpa a tireoide para ver se tem aumentada. Ao observar o pescoço, a gente também verifica se não está com o bócio aumentado, que pode ser indicativo de hipotireoidismo ou hipertireoidismo. A gente também toca nos ombros do paciente, faz uma pressão para baixo e pede para o paciente fazer uma pressão com os ombros para cima para ver a força muscular presente nesse paciente. Então, pode fazer uma pressão para cima. Então, o paciente, ela está com a força preservada, a gente pode então passar agora para o tórax. Então, partindo para o tórax do paciente, a primeira coisa que eu faço, eu peço para o paciente respirar fundo pelo nariz, certo? E eu vejo a expansão, se ele tem expansão do lateral do tórax na respiração. Então, vamos lá. Eu analiso, a gente pode ver que os dois lados do tórax do paciente, ele tem essa expansão lateral normal. Então, a gente já analisou o turgor da pele do paciente, certo?
A gente já verificou que a pele está hidratada, já fez o exame de mama, não há presença de nenhum linfonódulo aumentado também, nenhum linfonódulo palpável, ausência de secreção no mamilo. Então a cauda de Spencer também normal, aqui a gente olha para ver se não tem nenhum nódulo, linfonódulo também palpável, certo? Os dois lados. Peraí, deixa eu... Porque aqui o jaleco tá um pouco atrapalhando a roupa do paciente, mas lembrando que esse procedimento a gente faz com o paciente sem despido, sem a roupa, certo? Tá, então a gente parte também para a ausculta cardíaca e pulmonar desse paciente. A gente vai verificar então os focos desse paciente, as bolhas. No foco cardíaco aórtico, que é no quarto espaço intercostal direito, no foco pulmonar esquerdo, no quarto espaço pulmonar esquerdo, no foco tricúspide, que é aqui do lado do externo, e no foco mitral, que é no quinto espaço intercostal esquerdo. O ictus cordis, que a gente às vezes visualiza no paciente, ele pode fazer isso nas pessoas mais magras, a gente visualiza sem ter que auscultar. Agora a Lília vai fazer a ausculta nos focos então. Foco aórtico. Com o estetoscópio a gente faz a inspeção. Então aqui a gente tem a clavícula do paciente e a gente vai vendo tá. A gente então faz a ausculta. Então certinho em 2 tempos, normofonético. Normofonético porque o barulho das bolhas são normais, não são nem hiperfonéticos e nem hipofonéticos. Então, bolhas normofonéticas, que a gente abrevia como BNF. Então a gente pega e escuta também, da mesma forma, certo? Então agora, deixa eu ver, tá. Então agora a gente vai, basicamente mais ou menos aqui. Que é o foco tricúspide. Mulher é ruim que tem a mama, que é um tecido denso que atrapalha. No homem é bem mais fácil a gente localizar o quinto espaço, por exemplo, para ver o mitral. Tá, vamos ver agora o pulmão. Deixa eu ver o que lá. Então agora a gente vai fazer a ausculta pulmonar, certo? A gente faz na parte de trás, que é mais fácil de auscultar o pulmão. Então, a gente faz a ausculta dos dois lados. Então a gente vai pedir para a paciente inspirar pelo nariz e expirar pela boca, certo? Então a gente vai falando. Paciente, inspira. Inspira fundo, vai. Inspira fundo. Solta pela boca. Pode ir. Olha, a gente vai indo para baixo, no caso. Sempre quando são órgãos pares, tem que fazer a comparação entre um e outro. No caso, o pulmão tem o direito e o esquerdo. Então, vai. Do outro lado também. E aqui. Então, ausculta pulmonar sem ruídos adventícios, é isso? Isso. Então, a ausculta pulmonar sem ruídos adventícios. O pulmão dela a gente consegue verificar que está bem limpinho, né? Agora a gente vai, aproveitando que a gente já está aqui atrás, então na parte posterior, a gente vai fazer o teste de Giordano, que é para verificar o rim, na verdade, ver se o paciente tem sente alguma dor, que pode ser indicativo de pedras nos rins ou alguma inflamação. Então a gente pega e dá alguns, não precisa fazer forte, mas dá
umas batidinhas, né? E pergunta pro paciente se ele sente dor. Na verdade, o paciente mesmo refere. Não senti nada. Certo. Então, a gente agora vai ver um pouco da parte abdominal do exame físico. A gente, então, começa com a ausculta, certo? Para ver como se está normal os movimentos peristálticos do intestino. A gente sempre começa pela fossa ilíaca direita do paciente e vai até a fossa ilíaca esquerda do paciente. Por que a direita? Porque aqui a gente tem a primeira parte do intestino, né, o duodeno, que chega o alimento, vai até a parte do sigmoide, né, vai ser eliminado do bolo fecal. Então vamos lá. Com o auxílio do estetoscópio, então a gente começa, né, na ausculta. Aqui a gente vai ver, auscultar alguns ruídos de peristaltismo mesmo. Então a impressão que dá é de como se tivessem algumas bolhas durante a ausculta. A gente pode verificar então que esse paciente ele tem uma incisão cirúrgica, né, abdominal, também uma estomia, certo? Então nesse caso a gente não pode fazer uma palpação profunda nesse paciente, né, porque já dá para verificar que ele ainda está com os pontos, também tem a estomia, né, que pode prejudicar se a gente fazer uma palpação muito profunda nesse paciente. Então, verificado os movimentos peristálticos mantidos, a gente então vai fazer alguns testes. A gente começa com o teste de Bloomberg, certo? A gente vai pressionar na região da fossa ilíaca direita do paciente, com um pouco de força, nesse caso não com tanta força, certo? Mas a fim de verificar se esse paciente tem algum tipo de inflamação no local, ou até muito utilizado para quando o paciente ele tá com apendicite. Seria, então, a gente verifica, né? Então, nesse paciente, a gente não consegue identificar certinho, mas numa pessoa real, a gente vai verificar onde fica a crista ilíaca do paciente, no final dela, e vai fazer esse movimento. A dor tem que ser na hora da descompressão, na hora que eu tiro a mão. O paciente, ao fazer isso, ele vai referir muito a dor. Nem sempre é um sinal de apendicite, mas é muito utilizado para essa prática, certo? A gente também, quando fala de um exame físico cefalopodal, a gente deve verificar também, fazer o exame físico nas partes íntimas do paciente. Para isso tem que ter muita seriedade na hora de fazer, porque não é todo paciente que se sente confortável ao se expor dessa maneira, certo? Então a gente sempre pede autorização do paciente, tanto para tocá-lo ou mesmo para fazer o exame físico, certo? Então a gente pede: Dona Maria, eu agora preciso verificar a sua região genital. A senhora me autoriza eu verificar? Não, minha filha, não precisa, não tem nada, tá tudo certinho. Não, vai embaixo, não quero. Tá, ok. Então, se a paciente ela não está se sentindo confortável para a gente fazer essa parte do exame, a gente vai respeitar, mas mesmo assim a gente vai fazer alguns questionamentos para ela, como se ela possui alguma verruga no local, alguma lesão, se tem algum indicativo que arde na hora de urinar, se a secreção que sai às vezes é mal cheirosa. Perguntas que possam ajudar a gente também ter pelo menos uma ideia do que se tem alguma patologia na região genital desse paciente.
Então, a gente, passando para os membros inferiores, certo? A gente vai observar também o turgor da pele, se está hidratado, fazendo algumas pregas. A sensibilidade, a gente também vai verificar se tem alguma lesão. Nesse caso, a gente pode também verificar que tem a presença de uma úlcera, né? Se tem essa presença de alguma anormalidade, a gente pode verificar usando o exemplo dessa paciente, que ela tem uma úlcera que tem um tecido granulado, porém também já tem um tecido necrótico. Também tem a presença de esfacelo, né, que é esse tecido mais amarelado, certo? Com as bordas também maceradas. Então, a gente pode descrever isso no exame físico, na evolução dessa paciente. Então, a gente pode fazer alguns movimentos e alguns testes já neurológicos para verificar a mobilidade dessa paciente. Então, a gente pode pegar, levantar a perna dela para ver até onde vai. Normalmente, quando a gente levanta, se o paciente referir alguma dor, a gente não continua, a gente para não às vezes causar mais lesões e machucar mais ainda o paciente. Quando tiver comprometimento das meninges, quando a gente levantar, ele também vai referir muita dor. Então, a gente pode dobrar os joelhos, tentar levar até perto do abdômen, se ele referir dor, a gente para, senão a gente consegue analisar que ele tem uma... Então, a gente pega e levanta, procurar às vezes não levantar mais que 30 graus, para ver se ele também pedir para se ele consegue manter, né? Aqui não vai conseguir manter, mas pedir para ver se ele consegue manter, às vezes, a altitude para verificar o tônus muscular. Isso a gente faz nas duas pernas, certo? Verifica se não tem nenhum edema na perna, que pode ser indicativo de alguma má circulação, principalmente em pacientes diabéticos. Então, a gente pode fazer também testes neurológicos nesse paciente. A gente tem o de Brudzinski, certo? Que a gente pode pegar e levantar a nuca do paciente, pedir para que ele possa encostar o queixo no tórax, e ao tentar fazer isso, a reação que vai ter, o reflexo que vai ter é de ele levantar a perna dessa forma. Então, enquanto ele vai fazendo isso, a perna dele automaticamente vai pegar e levantar dessa forma assim, certo? Também tem o de Humberg, que ao tentar levantar a perna dele, ele vai repuxar a perna. Então, esses também são testes neurológicos que a gente pode estar avaliando no exame físico. Então, indo para o pé, a gente pode verificar a perfusão, né, desse paciente, se existe edema, se tem alguma sujidade nas unhas, a gente pode olhar no meio dos dedos, ver se tem a presença de alguma micose. A perfusão a gente avalia, né, menor que 5 segundos, a gente aperta, pode ser no dedão, no hálux do paciente, e verifica e conta os segundos. Se for maior que 5 segundos, significa que ele já está com a circulação dele comprometida, e se for menor, a princípio está normal. Além da perfusão, né, que a Lília já falou, a gente também tem que avaliar a presença dos pulsos periféricos. Então, a gente avalia com 3 dedos o pulso tibial posterior, que é do lado interno do pé, aqui, ó. O pedioso, que é em cima do pé. Então, esses dois têm que estar presentes, que a ausência de um desses 2 pulsos é muito grave, significa que a circulação não está chegando aqui. E aí é arterial. Se não cuidar, pode ter que amputar, necrosar, como vocês estão vendo aqui. Além desse pulso tibial posterior e do pulso pedioso, também tem o poplíteo, né, que a gente pode sentir embaixo do joelho. A gente vai avaliar se tem edema. Se o edema, quando tu apertar, a depressão até voltar a pele para o normal,
demorar menos de 3 segundos, eu digo que ele tem edema tipo cacifo uma cruz. Se demorar mais de 3 segundos para voltar, entre 3 e 5, eu digo que ele tem cacifo com C, 2 cruzes. Se eu apertar e a depressão voltar até eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí que voltar, aí eu digo 3 cruzes. E se eu apertar e demorar para voltar até eu contar 10, daí eu digo que ela tem 4 cruzes, tá? Então, sempre lembrando que quando eu avalio em cruzes, eu tenho que botar uma cruz barra 4 sinal de mais, ou 2 cruzes barra 4 sinal de mais, que é para dizer que eu não estou tirando isso da minha cabeça, eu estou seguindo uma escala, a escala tipo cacifo, de 4 cruzes no total, certo? A gente também pode verificar no teste de sensibilidade no paciente. Então, a gente pede para ele pegar e fechar o olho, porque senão ele vai querer ver, certo? E a gente faz testes de sensibilidade com algodão, com agulha. Não vamos machucar o paciente, mas é só bem superficial. Então, a gente passa... Aqui eu vou utilizar meu dedo. Passa o dedo, ele vai... Vamos pedir se ele está sentindo. Além disso, a gente vai pedir em qual lugar a gente está passando o dedo, ou se não, tocando nos dedos dele, para que a gente tenha o real resultado do teste de sensibilidade. Bom, pessoal, então a gente fez esse primeiro ensaio de exame físico, né? Atentando para o que é o mais importante, a gente não foi detalhadamente todos os reflexos neurológicos, tudo, porque vocês na prática do dia a dia lá no hospital não vão ter martelinho, né? Não vão poder fazer tudo, não vão ter o diapasão, então a gente fez um exame físico mais na realidade da gente, do que o material que a gente dispõe. Então hoje ainda fez o exame físico, né? Direcionado, fez comigo, fez um pouco aqui no manequim, e a gente verificou também os sinais vitais, tudo, e vocês acompanhem nos links das manobras que a gente não efetuou aqui no boneco, por ser um manequim de borracha dura, daí é difícil de fazer as manobras de piperote, de vascolejo, que depois vocês vão olhar no link como é, certo? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima!